Estamos aqui os Olha que meu dois pai, principais analistas do Vitória aqui, hein? Dividindo a mesma tela. exatamente. Se Arthur quiser ficar aqui para me dar uma ajuda, inclusive, seria muito bem-vindo, viu? Que ele comentou o jogo que o Vitória teve melhor atuação esse ano na temporada, assim, de termos de domínio, né? Que foi contra o Porto. Aí eu tô começando a achar que, pô, velho, assim, eu não tive esse comentário ainda positivo, né, velho? Então fica aqui, Arthur, por favor, para me ajudar aí Eu sou pé a quente, fazer um push. diferente do que falam, sou pé quente, está provado. Mas hoje, Exatamente. Só não é... mas hoje eu não. Desculpa, pode falar. Não, tô brincando, pode falar. Eu ia só dizer que hoje eu não consigo ajudar muito porque o jogo foi mesmo no horário do jogo do Santa, né? Isso. Então não vi absolutamente nada. Vi que venceu, resultado importante, mas não faço ideia de como foi a exibição da partida de hoje, para ser sincero. Spoiler, Muito foi, bem. foi bom, viu? Foi bom, foi bacana. É. Mas Fábio falta disse o que perdeu 9, muito hein? gol, né? Perdeu muito gol, né? Perdeu. Rapaz, foi só o que perdeu, né? Foi gol. Gol demais, velho. Perdido. Impressionante. O time hoje tava. É aquele dia da raiva, assim, né? Você ficou com uma certa raiva e tanto gol que o Vitória perdeu. Mas vamos nessa. É. A torcida tá pedindo muito centroavante. E o nome do Davidson foi ventilado. Vamos aproveitar que os dois estão aqui. Davidson no Vitória aceitariam? Resolveria o problema? Pelo amor de Deus, o torcedor do Vitória que não aceitar tá maluco, né? Pois é. Eu acho que, além de tudo, o Daverson, além de ser um baita centroavante, assim, assim, porque tem um lado tático, eu acho que ele se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo, né, de Carpini, no estilo de jogo que o Vitória tem demonstrado nos últimos anos. Ele é um cara de movimentação, de briga ali na frente, de marcar saída de bola também, de dividir com os atacantes, com os zagueiros, de usar muito corpo, enfim, ele é muito aquele estilo ali, então encaixaria com o Carpini. E também, cara, o espírito dele assim em campo, né, o jeito dele de ser, a personalidade dele, é uma personalidade que ia encaixar muito com a torcida do Vitória, sabe? Tipo, é um jogador que tem a cara do Vitória, assim. Então, já é até um pedido o Deivinho, né? É um pedido, cara, do torcedor do Vitória, assim, é um sonho, digamos, uma vontade de tê-lo aqui. Eu acho que já há um bom tempo, assim, a torcida menciona o nome dele. Se for, de fato, se ele tiver, de fato, com chance de vir para cá, aí sim é uma baita, assim, seria uma baita contratação para repor essa centroavança. Agora, com um detalhe, né? Assim, eu não sei, cara, até que ponto, assim, eu já trabalhei como setorista de clube, né, do próprio Vitória e do Bahia durante 6 anos. Cara, assim, a gente já viu várias vezes, eu até estava comentando isso aqui no jogo, né, durante o jogo, que, assim, notícia boa, né, as notícias de contratações boas e tal, elas vazam para os influencers, para os canais de YouTube, para os setoristas muito facilmente, né? Agora, a notícia ruim de saída de jogador importante não vaza. Wagner Leonardo não saiu em lugar nenhum. Foi já com É. o anúncio do Vitória. Surpreendente, Então, né? isso não é? E, coincidentemente ou não, esse que é o detalhe. Coincidentemente ou não, essa história de Daverson veio para o. Enfim, vazou aí na internet poucos dias antes do anúncio de Wagner. Então, assim, eu fico até. Eu que tenho alguma experiência nessa área de cobertura de clube, eu fico com um certo receio de que talvez. Eu não sei até que ponto, por exemplo, é uma coisa que foi solta aí na imprensa, foi solta aí entre a torcida, para tentar, tipo, amenizar a saída de Wagner, sabe? Do tipo Acalmar, assim, né? perdemos o Wagner, mas estamos negociando aí com o Davidson, sabe? Algo do tipo. Já vi muito acontecer. É possível. E o Carlos Júnior até fala que o Carpini disse na coletiva que só soube da negociação do Wagner Leonardo no dia em que foi anunciado. É, se nem o próprio Carpini sabia, né? É assim, Também, mas vamos lá. Difícil acreditar nisso também, né? também tem isso, né? Peraí, pô. Carpini, É. Carpini dizer que só soube na hora que foi anunciado pelo perfil oficial, pô. Não, no dia que foi anunciado, acho que não no Ah, momento, tá. né? No Mas no dia que dia. foi anunciado. Tá, tá. Ok.
Mas Mas, e até, Vilar, quando a gente fez o programa, né, falando da questão de Wagner, que assim, um baque muito grande para a defesa do Vitória, obviamente. Eu vi que tem uma especulação sobre Sabino, né, que seria a reposição. Não sei até que ponto é só especulação mesmo, é algo real esse interesse do Vitória. Mas eu até comentei que eu não me sentia capaz de fazer comentários sobre a questão mais de sentimento ali do torcedor, porque eu não sou torcedor, né? Mas querendo ou não, no final do dia, pega mal, né? Ele ter dado aquela publicação de que história não se vende, meu lugar é aqui, pouco tempo depois, menos de um mês, né? Algumas semanas depois, acabar saindo assim para o Grêmio e pelas informações que o próprio Vitória publicou, numa movimentação que ele fez muita questão de sair, de que o atleta, o Vitória tentou, né? Mas o atleta quis sair de toda forma, pega mal, né? E o sentimento que eu vi assim do torcedor do Vitória no Twitter como um todo, nem tanto assim dizendo que Wagner deixou de ser ídolo e tal, mas um clima de é, velório muito grande, assim, sentindo muito essa perda, né? é um cara muito Bicho, identificado, né? é, é legal a gente falar sobre isso nesse programa, porque, assim, eu acabei de chegar do Barradão, né? Até me atrasei um pouco para entrar aqui por causa disso. E o grande assunto no pré-jogo, assim, de longe, foi Wagner Leonardo, assim. Foi o primeiro jogo após a saída dele, então o assunto no pré-jogo foi só isso, assim. A gente se encontrava com as pessoas na entrada do Barradão e todo mundo falava sobre isso. Era o grande assunto do dia. E, assim, fora que, assim, hoje também, aí já falando alguma coisa do jogo, já teria uma novidade no lado esquerdo, que é Jamerson, né? O lateral esquerdo que estreou hoje. E aí a gente, sei lá, poderia ser um jogo para a gente observar Jamerson com o Wagner Leonardo, só que agora acabou sendo um jogo para estrear o novo lado esquerdo do Vitória, que é Jamerson com Neves. Enfim, mas esse foi o grande assunto do início do jogo, do pré-jogo, melhor dizendo. E vamos lá, eu vou dar a minha opinião, tá? E como eu acho que a maior parte da torcida está pensando. Enquanto liderança Vamos lá, enquanto liderança técnica do time, é uma perda imensa, imensurável, porque eu acho que Wagner é o melhor jogador do Vitória. Dentro daquilo que cada um tem que desempenhar, ele é o melhor jogador. Tipo assim, Lucas é um baita goleiro, Lucas Arcanjo, À Lucas frente do Esteves era um baita Mateuzinho? lateral esquerdo. Então, é isso, Mateuzinho é um grande meia, mas eu acho que Wagner, enquanto zagueiro, ele é zagueiro de uma prateleira muito alta do futebol brasileiro, assim. Ele joga facilmente num clube, eu acho que do topo. Mateuzinho talvez tivesse dificuldade, por exemplo, de se encaixar num clube do topo, sabe? Por exemplo, eu não, quando você falava assim, o Vitória vai perder Wagner Leonardo, eu te diria, sinceramente, que eu imaginava que ele poderia perder para fora do Brasil, mas aqui dentro do Brasil, eu tinha certeza que o Palmeiras ia contratar ele. Eu acho que era o time que estaria atrás de Wagner, assim. Se você falasse, pô, aposta aí um time que vai comprar Wagner Leonardo aqui do Brasil. Para mim era o Palmeiras, por exemplo. Porque é um cara que encaixaria perfeitamente no Palmeiras. Abel tá aí há um tempão atrás de um zagueiro esquerdo, um zagueiro canhoto. E Wagner é isso. Wagner é um cara que é canhoto, um cara que é muito bom na saída de bola e encaixaria perfeitamente no Palmeiras, por exemplo. E ele jogaria e seria titular no Palmeiras, porque entre os zagueiros do futebol brasileiro, eu acho que ele é prateleira muito alta, assim, sabe? Ele é um dos melhores zagueiros, eu acho, do país, hoje, pela temporada 2024. Mateuzinho, por exemplo, é um jogador, liderança, assim, tecnicamente falando, é um baita jogador por Vitória. Mas eu não sei se Mateuzinho está entre os melhores meias do Brasil, entende? É isso que eu quero dizer. Eu acho que Wagner, considerando posição por posição, acho que Wagner é um dos melhores zagueiros, por exemplo, do futebol brasileiro hoje. Lucas Arcanjo, eu não sei se é um dos melhores goleiros do futebol, eu não sei se Mateuzinho é um top 5 melhores zagueiros assim do último Campeonato Brasileiro, sabe? Talvez Lucas Esteves seja um dos melhores laterais esquerdos, mas é muito mais por falta de lateral esquerdo no futebol brasileiro, que tá uma escassez imensa, do que necessariamente por mérito próprio. Eu acho que Wagner, sim, Wagner é um cara que, mesmo numa disputa alta, que são os zagueiros aqui do Brasil, ele está bem posicionado, sim. Então, é um cara que, para mim, é muito bom na sua posição, né? O Vitória tinha um jogador, né, que no ano passado jogou no nível muito alto, assim, muito elevado. Uma liderança em termos de líder mesmo, líder do campo, líder de carisma com a torcida
imensurável, assim, era de longe o jogador que mais tinha identificação. Ele e Mateuzinho são jogadores que mais têm identificação, mas acho que Wagner tem uma coisa especial por ser capitão do time, né? Tem um lugar diferente. Mateuzinho é muito carisma, Wagner é mais aquele jogador que você sente, sabe? Você sempre tem um jogador que é muito carisma, Mateuzinho é muito carismático, tem o lance do filho dele, que é João Pedro e tudo mais. Mas quando você olha o torcedor em campo, você via Wagner Leonardo, aquele cara que dá o sangue pelo time, que dá esporro nos companheiros, aquele cara que briga com o árbitro, que vai peitar o árbitro, aquele cara que dá o sangue, que dá esporro, que bota o dedo na cara do adversário, que seria o jogador em campo, o torcedor em campo, assim, é o cara que encarnava muito esse espírito da torcida era Wagner. Então é uma perda imensa. E em termos de venda, eu achei uma venda muito baixa, assim, muito ruim, né? É uma venda. Vamos parar para pensar assim, 26 milhões, cara. O Sport, há pouco tempo aqui, contratou um cara que era terceiro reserva do Botafogo, nem jogava no Botafogo por 15, né? E você está tirando um cara que é titular absoluto do Vitória, para mim, um dos melhores zagueiros do país, por 26, né? 11 15 mil, por 11 milhões a mais. 60%, Vilar. 15 por sessenta por Isso. cento. E eu acho que Wagner foi 26 por 80, né? Por 80, mais, Então, se né? você fizer a proporção, a diferença ainda é menor, até, né? O Bahia E vendeu o Biel, que para mim é um Tassiano foi jogador pro que não tinha. Santos por mais caro, né? Tassiano foi mais caro para o Santos. Tassiano foi um jogador útil, mas não era uma referência do Bahia. E mais E velho também. Biel, que era reserva, cara, foi para a Europa por mais dinheiro também. Então, assim, foi muito pouco dinheiro. Perde esse jogador para um rival direto, porque o Grêmio não é um time que fez um campeonato muito distante do Vitória no ano passado. Foi um time que fez o mesmo campeonato do Vitória, sabe? Perde para um rival direto. Existe também o dano de que você perdeu o seu lado esquerdo da defesa, que era um dos grandes destaques do time do Vitória no ano passado, que é Lucas Esteves e Wagner Leonardo. Perdeu os dois para o mesmo time. Então, assim, o Grêmio tinha um problema no seu lado esquerdo da defesa e o Vitória tinha uma qualidade, uma valência nesse lado esquerdo. Você perdeu, você basicamente transportou esses dois jogadores para um rival direto por 32 milhões, sabe? Então, assim, é, são várias camadas. E aí, olhando também para o ponto de vista do próprio Wagner, eu achei que ele fez uma burrice, ele fez uma besteira, porque ele foi para um time que não vai disputar um campeonato muito diferente do Vitória em 2025. O Grêmio tem muito mais poderio financeiro, acho que tem condição de brigar lá em cima na tabela da Série A, mas é um time que, por exemplo, não vai disputar Libertadores. Uma coisa é se Wagner saísse para um time que vai jogar Libertadores. Mas o Grêmio vai jogar a Sul-Americana, que é a mesma coisa que o Vitória vai jogar. Entende? Isso. É, e outra coisa, assim, Wagner vai para um time que está em reformulação, o Grêmio é uma incógnita, o que é que pode acontecer. E eu tenho certeza absoluta que Wagner, se ele tivesse esperado até julho, agosto, ele teria sido negociado para a Europa, sabe? Ele teria chance de ir para a Europa, para outro futebol, aparecer em outro lugar. Eu achei que tem muita coisa. E aí, para completar o combo, teve as pataquadas, né? Que para mim foi uma pataquada. Você, o presidente Fábio Mota, arrumou uma briga com o Grêmio, porque ele arrumou uma briga com o Grêmio, no caso Lucas Esteves, foi para o Twitter para perturbar o Grêmio, elogiando o Internacional, e aí depois negociou o seu jogador principal para o Grêmio. Então pegou mal isso aí. E também pegou mal o fato de que lá atrás, aquela coisa, a história não se vende, e de repente se vende, né? Assim, nesse ponto até, eu vou defender o Vitória e vou defender Wagner Leonardo, porque a história não se vende, a história está aí no Vitória, né? Entre Wagner Leonardo e Vitória. O que se vendeu foi o jogador, né? Foi isso que foi vendido. Mas eu acho que o timing é ruim, porque aquela mensagem que Wagner deu lá atrás é como se ele fosse ficar no Vitória e que, assim, não tinha proposta do Brasil que tirasse ele. É aquele papo tipo assim, sei lá, não vou ficar assim, só saio do Vitória se for para fora do Brasil. Foi isso, né? Tipo assim, não foi a mensagem lá atrás perdeu peso, né? A mensagem Não é que ele de foi pro Flamengo, pro Palmeiras, né? E aí realmente não tem nem discussão. Ele foi pro Grêmio, né? Que é hoje isso. tá basicamente num patamar parecido. Volto a dizer aqui, se fosse o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, até o Inter, cara, assim, que tá na Libertadores também,
o São Paulo, sabe? Tipo, times que estão na Libertadores. Mas, sobretudo, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. E talvez até o Fluminense, times que vão jogar o Super Mundial, por exemplo. Que é uma outra coisa aí, né? Que está nesse ano no radar desses times. Eu até entenderia, velho. Na verdade, não entenderia só. Eu falaria, Wagner, pô, você tem razão, velho. Pode ir. Você tá coberto de razão. Agora, pro Grêmio, pô, com todo respeito ao Grêmio. Não foi um time que fez um campeonato maravilhoso ano passado, mesmo campeonato do Vitória. Ficou atrás do Vitória, inclusive. E vai disputar a Sul-Americana. Então, assim, beleza, o Grêmio tem capacidade financeira e histórico, né, para fazer um campeonato mais tranquilo que o Vitória, não tenha dúvida. Mas o Grêmio, até pouco tempo atrás, estava na Série B, né? Então, assim, é um time que está até em reformulação, digamos assim. Não é um destino tranquilo para esses dois jogadores. Isso. Então, assim, eu achei bem negativa, sabe? E da parte do Vitória, o Vitória perdeu duas referências, assim, um lado esquerdo que era uma potência do time por 32 milhões, assim. Tudo bem, o Vitória precisa de dinheiro, precisa. O Vitória está num momento financeiro em que ele precisa de dinheiro. Mas eu tenho certeza absoluta que pelo mercado que a gente está vendo aí, de vários jogadores negociados por valores acima, era papo do Vitória. Lucas Teves, tudo bem, né? Não dava para controlar o valor. Mas era papo de Wagner sair por mais de 30, sabe? Na minha visão. Pelo menos. E Arthur Silva, eu gostaria de complementar o tema. Não, concordo 100%. Tá, o que Vitor trouxe está muito em linha do que a gente até trouxe no último programa. Concordo também que o valor é baixo. É um valor que você não consegue dizer, não, a venda foi boa porque com esse valor vai dar para repor. Repor no nível de Wagner seria muito difícil de toda forma, porque ele é uma referência e para além de ser um zagueiro de prateleira alta na Série A, fez uma ótima Série A, como o Vila falou, tem a questão de identificação, já está ali entrosado, né, conhece o clube, se deu bem e tudo mais. Então, mesmo que chegasse um jogador tecnicamente naquele nível, teria a questão de adaptação. Mas, para além disso, esse valor que o Vitória recebeu não parece ser suficiente para o Vitória contratar um zagueiro desse nível. Se o Vitória conseguir contratar um zagueiro do nível de Wagner Leonardo por esse valor, terá sido um grande trabalho de mercado. Não é uma missão fácil. Então isso mostra como realmente não foi uma venda nessa situação de mercado atual, que é importante colocar esse contexto. Porque não adianta só dizer, Wagner foi a maior venda da história do Vitória. Beleza, foi, mas assim, qual o contexto de mercado que a gente está vivendo? É um contexto que, assim, toda semana o esporte faz a maior compra da sua história, sabe? Para fazer um comparativo. É um contexto que o Bahia acabou de ter a maior venda da sua história e que há pouco tempo o Nordeste também vinha batendo esse recorde. Então a gente está vivendo um momento de mercado em que esses recordes estão sendo batidos. E não é só porque bateu o recorde que a negociação foi boa, sabe? Mas é isso. Eu acho E que tem, e tem Vilar uma resumiu coisa, muito bem. inclusive, hoje eu trabalho com assessoria, né? Assessoria da Prefeitura de Salvador. E a gente sabe muito bem quando você quer pegar um dado para fazer as pessoas olharem para aquele dado e esquecer o outro lado, sabe? Um lado que pode parecer mais negativo. Então, o Vitória, por exemplo, ele puxou a informação, né? Digamos assim, o lead da informação de Wagner Leonardo foi de que o Vitória fez a maior venda da sua história. Só que essa maior venda da sua história, você tem que colocar num contexto, né? Você está pegando um jogador no mercado extremamente inflacionado, então é isso que Arthur falou. Cara, Wagner, sem dúvida nenhuma, já seria a maior venda do Vitória. Não tem como não ser no mercado que a gente está tendo hoje em dia. Tá batendo recorde aí, todos os clubes estão batendo recorde o tempo todo. Maior compra e maior venda, não é isso? E não só no Nordeste, no Brasil todo. Paulinho foi o jogador mais caro aí entre clubes brasileiros, se não me engano. Recentemente, foi agora esse ano. Então, essa informação, ela é uma informação, digamos assim, plantada na nota do Vitória para que as pessoas olhem dizendo assim, nossa, foi uma grande venda. Mas no cenário atual não é uma grande venda, não é mais uma grande venda. E se você for observar, em 2018, o Vitória caindo para a Série B, vendeu o Lucas Ribeiro barata por 18 milhões, né? 18 milhões para um jogador lá em 2018. Se você for corrigir 26 milhões em 2025 para um jogador que não é Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro era um menino que tinha acabado de sair da base. Wagner Leonardo é um cara que é uma aposta certeira hoje em dia no futebol. É muito pouco, pô. Não dá para comparar, é muito pouco. Bom, e como pouca notícia ruim é bobagem, né? Ainda tem a história do Mateuzinho, Vitor Vilar e Ah, Arthur Silva, né? Que saiu especulação dele no Fluminense e teve uma postagem, pelo menos
eu vi alguém no Twitter publicando, aí pode ser até alguém inventou, né? Me corrijam se eu estiver errado. É, que ele publicou um stories com a seguinte frase: aprenda, mudanças são bem-vindas e recomeços são necessários. Teve isso mesmo? Pelo que Alguém eu viu? não vi, eu Tá. não vi. Então, assim, pelo que o pessoal falou hoje lá no Barradão, Mateuzinho repostou isso aí mesmo. Mas eu não sei, velho, assim, cara, eu espero que não seja verdade, né? E só falta essa, o Mateuzinho sair. E ele não foi Mas, relacionado hoje, né? mas eu acho que isso já estava esperado, né? Para descansar para o jogo do Fortaleza. Vamos ver, velho, assim, eu não duvido, tá? Eu acho Também não. eu não duvido, eu acho que o Mateuzinho vai ser negociado esse ano, ou talvez no ano que vem, mas seriam três porradas em sequência, assim, muito grandes, né? Para ir para nocaute mesmo. Eu não sei, eu tô por fora dessa negociação aí. Então, E se até agora eu for, não vi nenhuma seria. fonte assim. Desculpa, Vilar. Não, só ia dizer que eu não vi nenhuma fonte muito confiável ainda. Mas é isso. Seria um baque. Veja, das referências que o Vitória tem da campanha, por exemplo, desde o acesso da Série B, ficariam só Arcanjo e Oswaldo, eu acho, né? Se você perde também Mateuzinho. É. Então, Arcanjo, Arcanjo e Oswaldo, sendo que o Oswaldo, assim, é um jogador que não é mais referência, né? dificilmente é, é uma referência de liderança, mas não é referência nem em campo mais, né? Não consegue jogar mais. Então é um baque Exatamente. imenso, né? Você vai perder a espinha dorsal do time muito rapidamente, né? Em fevereiro você já está sem a espinha dorsal do time, que é Wagner, Lucas Esteves e Mateuzinho. Seria um baque imenso. E Alejandro, né? Que saiu também, que Isso. já era um jogador de alta performance, assim. Pois é, vamos aguardar, né? Acho que para o torcedor do Vitória, realmente a saída do Mateuzinho, se de fato acontecer, realmente aí vai ser um baque ainda maior, pelo menos na minha opinião, em relação às outras duas saídas. Bom, Arthur Silva, vou entrar no jogo agora aqui com o Vitor Vilar. Muito obrigado aí pela sua participação. Bom resto de domingo, boa semana. Até a próxima. Valeu, senhores. Bom resto de programa aí pra vocês. Até mais. Muito bem, Vitor Vilar. Vamos seguir aqui. Tem algumas mensagens. Alguém perguntou se o Sabino seria uma substituição à altura ao Wagner Leonardo. Foi bem de São Eu Paulo, né? Não não, foi titular, mas até rendeu melhor do que eu esperado. eu não, eu não acompanho muito ele para poder fazer esse julgamento. Mas acho que nesse, assim, sinceramente, nesse momento, eu acho que o Vitória não vai se concentrar em trazer um zagueiro. Eu acho que o Vitória já tem bastante zagueiro no elenco. Se trouxer, bacana. Eu acho que faz sentido. Mas se eu pudesse apostar aqui agora, você acha que vai concentrar as forças para trazer um zagueiro? Eu acho que não. Eu acho que prioridade do Vitória são outras posições. O Vitória está carente em outras posições que a gente vai falar aqui, inclusive nesse programa, que eu acho que seriam as prioridades. Se for para usar esses 32 milhões aí para alguma coisa, que não chega nem a ser 32, né? Porque não vai receber 100% de lucas. Então, então, acho que seriam outras posições, como centroavante, como um meia, como um ponta direita, sabe, por aí. Muito bem. Então vamos agora entrar no jogo, Vitor Vilar, porque 2-0, um placar construído no primeiro tempo, mas como a gente já havia observado no final de semana anterior, né, no jogo contra o Porto, mais uma vez um Vitória que cria bastante, né, criou muito, de novo contra o Jequié, mas só fez 2 gols, né? Então, aquilo que a gente já falou aqui, da questão do centroavante, né, do cara decisivo, né, de um Alejandro para essa temporada, ficou mais latente mais uma vez nesse jogo contra a equipe do Jequié e também tem aquilo, né? Ok, o time tá perdendo muito gol, mas tá chegando, né? Tá criando. Também tem o copo meio cheio e o copo meio vazio ali da falta do cara decisivo, né? Mas o time vem produzindo bem nesses últimos jogos. Sem dúvida. Eu acho que o jogo de hoje, né, contra o Jequié, ele passa muito, muito, muito mesmo. Eu poderia, talvez, até repetir tudo o que Arthur falou do Vitória, na atuação contra o Porto.
né? Eu lembro que no último programa, né, que eu tive com você aqui, Fábio, a gente falou sobre a oscilação do Vitória, né, que é um time que tem rodado muito elenco, rodou hoje mais uma vez, vários jogadores descansaram. A gente sabe que tem um duelo pela frente contra o Fortaleza, então, por exemplo, um jogador como o Mateuzinho foi poupado, que inclusive trouxe essa, né, essa questão dele estar ou não estar negociando com o Fluminense, reforçou isso aí, mas eu acredito que ele seria poupado porque ele saiu no último jogo com uma pancada, né? Ele foi substituído com dores, e aí você tem um jogo importante contra o Fortaleza. Como a gente está falando, ele agora é o único jogador que, daquela espinha dorsal que era do Vitória de linha, né? É o único que faltou, então é o único que sobrou, que restou. Então ele foi poupado contra o Fortaleza. Mas assim, rodou o elenco. O Vitória, mais uma vez, oscilou em termos de performance, porque contra o Ferroviário não jogou isso tudo, né? A gente comentou isso aqui. Contra o Souza foi uma atuação muito ruim, talvez a pior atuação do Vitória nesse início de temporada, dado o avanço do início da temporada, né? Claro que se você for pegar lá a estreia contra o Barcelona de Ilhéus, foi uma atuação horrível. Mas era o primeiro jogo, né? Tinha todo um contexto. Aí depois você vai trazendo mais para frente, né? Você vai passando tempo, um mês depois, você espera que o time evolua. Contra o Souza foi uma atuação bem abaixo. Aí veio o jogo contra o Porto, o Vitória produziu bem ofensivamente. Veio o jogo contra o Ferroviário, que o Vitória teve muita dificuldade, e agora voltou a produzir muito ofensivamente. E aí o comentário poderia ser muito parecido com o do Porto, assim. Primeiro eu queria me concentrar nos efeitos desse resultado. O Vitória permanece invicto, já são 11 jogos na Isso. temporada. 11 jogos na temporada e o Vitória permanece invicto. Isso é muito relevante para o início de temporada do Vitória. O Vitória garantiu a classificação para as semifinais de maneira antecipada. Então, era um resultado que o Vitória precisava para poder já, digamos assim, ir para a última rodada tranquilo do Campeonato Baiano. O Vitória mesclou a equipe, né? Conseguiu mexer e conseguiu o resultado mesmo assim, que é uma realidade do Vitória nesse início de temporada, rodar muito o elenco e ir conseguindo os resultados mesmo assim, o que é algo bom, muito positivo, é o grande mérito de Carpini. E também conseguiu estrear algumas peças importantes para esse novo Vitória 2025, sobretudo após a saída de Lucas Esteves e de Wagner Leonardo, porque os estreantes de hoje foram justamente Lucas Alter e o lateral esquerdo Jamerson. Lucas Alter, zagueiro, e Jamerson, o lateral esquerdo. Jamerson é uma reposição muito clara à saída de Lucas Esteves, né? Tanto é que a contratação dele foi depois do imbróglio com Lucas Esteves. Agora, Alter era um cara que eu acredito que tinha chegado para o Vitória para fazer o elenco ficar mais competitivo nessa posição. E aí, quem tiver melhor jogar. Só que nesse momento em que Wagner Leonardo sai, ele automaticamente se projeta como um possível titular, assim, como um provável titular por conta da saída de Wagner. E aí nesse jogo foi o jogo em que justamente o torcedor do Vitória acabou indo para o Barradão e foi assistir esse jogo na TV, enfim, sabendo que ele ia ver em campo Jamerson, que seria a estreia dele, né? Carpini já falava que ia botar Jamerson para jogar nessa partida porque ele precisava observar Jamerson, mas também, por conta da venda de Wagner Leonardo, ver quem seria o zagueiro pelo lado esquerdo, porque Wagner era indiscutível por ali. Se a gente for pegar um jogador do elenco que é canhoto como Wagner, é Zé Marcos, só que Zé Marcos não está bem. Então, a gente sabe que Zé Marcos hoje não é opção para ser titular, porque tem atuado mal. E o torcedor do Vitória queria saber quem ia ser o zagueiro pelo lado esquerdo depois da saída de Wagner, e acabou dando Neres. Então, na verdade, além de tudo, esse jogo recebeu o contexto da gente saber qual vai ser esse novo lado esquerdo da defesa do Vitória. Para poder ver Gemerson estreando e ver quem ia jogar por ali, que foi no caso do Neres. E Lucas Alta, que, como eu falei, a contratação dele ganhou uma outra proporção depois da venda de Wagner, jogou pelo lado direito dessa defesa, né? Que também era previsto ele estrear hoje, né? Porque ele chegou e ainda não tinha jogado. Enfim, esses são os contextos da partida, assim, extra atuação, mas em termos de atuação, foi um jogo muito parecido com o do Porto, né? O Vitória foi muito bem
Me chamou muito a atenção, sobretudo lá no estádio, né, que você consegue ter uma visão mais ampla da partida, não só o que a TV está mostrando, como o Vitória explorou demais os lados do campo, né, que é uma característica muito esperada mesmo do time de Carpini desde o ano passado. Então, o Vitória é um time que joga muito pelas laterais do campo, e também dando muita amplitude para essa equipe, né? Abrindo muito, espaçando muito a equipe nas laterais. Vitória muito espaçado, assim, abrindo muito o campo, né? A largura do campo para atacar o Jequié, e funcionou, porque invertia a jogada e achava uma condição de triangulação dos jogadores pela ponta, diferentemente do jogo contra o Ferroviário, em que o Vitória ficou preso nas pontas, nesse jogo funcionou. Então, pelo lado esquerdo, por exemplo, Lucas Braga fez uma partida muito boa. Acho que ele finalmente estreou no Vitória, mostrou aquilo que ele pode render como ponta esquerda. Jamerson também caiu por ali, e estreou bem. Jamerson foi um jogador que, pelo menos ofensivamente, contribuiu mais do que o Hugo vinha contribuindo. Acho até que pela estreia dele para um jogo contra o Fortaleza, talvez de Jamerson, se você for pegar em termos do que mostrou até agora, mostrou mais do que o Hugo já no único jogo. Mas, Uhum. claro, você tem que botar o peso de que é um jogo contra o Jequié, né? Que é um time de um nível muito inferior do que o Hugo já enfrentou contra o Bahia, por exemplo. É, Então, assim, Jamerson, Lucas Braga, e caindo por ali estava William Oliveira também, né? O William Oliveira caiu pelo lado esquerdo e jogou muito bem. E pelo lado direito você tinha Gustavo Mosquito, Claudinho, muito boa partida mais uma vez, muito boa partida, e Baralhas caindo pelo lado direito. Então, o Vitória abria esses caras pelas pontas, né? E ali a triangulação funcionava muito bem. O Vitória, ora chegava pelo lado esquerdo atacando, ora chegava pelo lado direito, sempre com muito perigo. Então, logo no início, teve uma jogada pelo lado esquerdo, numa jogadaça de Lucas Braga, que ele puxou pelo meio, cruzou na área. Jamerson se projetou atrás da defesa do Jequié, finalizou, né? Conseguiu desviar, mas o goleiro de Jequié pegou no reflexo, assim, um grande reflexo. Depois disso, teve um impedimento muito mal marcado também pela arbitragem. Ficou muito claro que foi um impedimento mal marcado, que Lucas Braga ia receber nas costas da defesa do Jequié e acabou sendo apitado o impedimento. Depois teve aí, para não falar do lado esquerdo, né? Que eu estava falando do lado esquerdo até agora, pelo lado direito. Gustavo Mosquito depois fez uma jogadaça, costurando todo mundo ali pelo meio, né? Ele recebeu na ponta direita, cortou para o meio, saiu costurando todo mundo e deu um passe belíssimo para Janderson, que ficou cara a cara com o goleiro. E aí Janderson achou que era craque, né? Tentou fazer uma finalização de cobertura e errou. Era para ele ter sido o Janderson mesmo, dado uma porrada na bola, que ia ser o primeiro gol do Vitória. Deixa eu ver aqui mais. Teve um pênalti depois que eu acho, né, que foi um pênalti que não foi dado por Vitória, porque foi uma jogada também pela linha de fundo de Mosquito, que ele foi até a linha de fundo, tentou cruzar, tentou cortar para o meio da área, e aí o jogador do Jequié veio num carrinho. E para mim, assim, eu olhei na TV e tudo mais, a bola pegou claramente na mão de apoio do jogador, então para mim seria um pênalti marcado por Vitória. Então, assim, cara, muita jogada de ataque. O Vitória produziu muito ofensivamente, mas faltava finalizar, né? Faltava finalizar. Faltava um jogador na frente que tivesse a condição de fazer o gol, de empurrar para o gol. A gente sabe que Janderson é uma carência muito grande dele, assim, é um jogador que tem muita vontade, tem muita determinação, tem muita participação, é um jogador que é participativo e tudo mais. Foi participativo hoje mais uma vez, fez o gol dele, inclusive, mas é um jogador que, assim, o Mosquito deu a bola para ele finalizar, ele perdeu, né? Querendo ou não, ele teve a chance lá no comecinho que eu mencionei, que o Lucas Braga mandou para a área. Ele fez uma movimentação boa, mas ele não conseguiu tirar do goleiro. Não à toa que a bola foi chutada em cima do goleiro, que o goleiro pegou de reflexo. Então falta um finalizador e falta também, e isso para mim é um outro detalhe, ponto negativo dessa partida, é que não é só o centroavante. Falta ao Vitória um meia, cara, porque Mateuzinho foi poupado hoje, e quem jogou nessa posição de meia, um cara mais centralizado, na verdade estava atuando até com um segundo atacante, e ele voltava para buscar essa bola para armar, foi o Wellington Rato. E o Wellington Rato fez uma partida ruim hoje, mais uma vez, mais uma partida abaixo
não é do que a gente espera de Wellington Rato, que a expectativa é muito alta, mas é abaixo de um nível que justifique ele como titular. É um cara que não está aproveitando essas oportunidades e não leva a crer que num jogo contra o Fortaleza, por exemplo, ele vai performar bem, entende? Não é possível que Rato enfrentando o Ferroviário, enfrentando o Souza, enfrentando Jequié, ele não atue bem e aí de repente contra o Fortaleza ele vai fazer uma boa atuação. Então o Vitória, por exemplo, careceu muito de um cara que pelo meio de campo armasse jogadas também, que quando tivesse assim, o Vitória joga muito pelo lado, né? Abre pelo lado, mas aí você tem um jogador pelo meio que consegue, sabe, driblar, que consegue penetrar pelo meio e fazer o gol por ali, que consiga receber essa bola e já dar de primeira em profundidade para um Janderson, coisa do tipo. Ou então até mesmo inverter mais facilmente essa jogada, já que o jogo do Vitória é muito pelas pontas. Rato não consegue desempenhar essa função. Foi muito mal hoje novamente. Mas ainda assim, ainda com a má atuação de Rato, como eu falei, o Vitória criou muito e faltou um centroavante. E aí no segundo tempo, só falar dos gols, né? Mas assim, os gols saíram de uma forma merecida, né? O Vitória já passou o primeiro tempo inteiro ali martelando, martelando, martelando. Só no finalzinho foi que os dois gols saíram. Primeiro numa jogada de Gustavo Mosquito, como eu falei, o Vitória jogou pelo lado esquerdo, mas também jogou bem pelo lado direito. Não foi só um time capenga, digamos assim, de um lado só. Mosquito pegou para a direita, mais uma boa jogada, né? Ele teve duas grandes jogadas no primeiro tempo. A primeira que eu falei que ele deu um passe para Janderson, depois essa, que ele pegou pela esquerda, entrou na área, cruzou de perna esquerda, que não é a boa, e, e aí William Oliveira cabeceou, boa partida também de William, inclusive, fez o primeiro gol, merecidamente, e depois, numa saída de bola totalmente errada do Jequié, a bola foi pressionada ali, o zagueiro do Jequié foi pressionado por Rato e por Janderson, a bola ficou 100% para Rato, ele perdeu a corrida, assim, não conseguiu ter deslocamento em campo para poder alcançar a bola antes do goleiro, então ele acabou dividindo com o goleiro, a bola ficou com o Janderson livre para ele marcar. E aí, no segundo tempo, cara, assim, eu até comentei com uns amigos que estavam comigo no Barradão. Cara, o Vitória vai amarrar o jogo, vai segurar o resultado. Não tem porquê ele se matar aí no segundo tempo de correr para aumentar esse placar, porque tem um jogo importante na quarta-feira. Assim, não é importante, é fundamental. É um jogo contra o Fortaleza. O Vitória precisa atuar no seu melhor nível, fora de casa ainda. E foi isso que aconteceu, cara. Assim, o Vitória teve ainda muitas oportunidades de, enfim, de fazer gols também. Mas, inclusive no finalzinho, o Carlinhos me perdeu um gol claro, assim, tipo, ele e o goleiro, o Carlinhos perdeu um gol claro. Mas, assim, jogou sem um peso de ter que buscar o resultado. Teve algumas dificuldades também, porque o Wellington Rato saiu, já não estava ajudando muito, mas quando ele saiu, se esperava o quê? Que um outro meia entrasse e conseguisse fazer o que ele não fez. Só que o Vitória não tem esse meia. O Vitória não tem, é Mateuzinho e acabou. Ou é Mateuzinho ou Elton Rato. Então, como o Mateuzinho estava sendo poupado, quem entrou foi Bruno Xavier, jogando ali ao lado de Janderson, que não é um meia, que não tem essa característica. Então, o Vitória ficou um time muito mais de explorar mesmo um lado e acabou. Teve algumas chances, inclusive, mas deu para ver que claramente o Vitória estava se, digamos assim, se poupando um pouco, né? Alguns jogadores que entraram ainda conseguiram aproveitar algo da partida no segundo tempo, como, por exemplo, Thiaguinho, é um cara que teve muita pouca oportunidade até agora, porque ele estreou, se machucou e agora está voltando. Então, o Thiaguinho entrou no segundo tempo e conseguiu criar ali bastante, começou a dar passes mais verticais, passes mais decisivos para o ataque, mudou um pouco a velocidade de jogo, né, que o Vitória estava muito mais administrando e ele começou a acelerar mais o jogo, deu pancada de fora da área, né, chute de fora da área com perigo. Mas, assim, não fez o gol, né? Não fez o gol, o Carlinhos perdeu a chance muito clara no final. Mas foi um jogo tranquilo, o importante é que foi um jogo tranquilo para o Vitória, um jogo em que o Vitória produziu. E, mais uma vez, ficou aquele recado de que, pô, precisa de um centroavante, velho, precisa de um meia, e precisa de um ponta direito também, porque Mosquito tá jogando como titular, é merecidamente titular, porque dos que estão jogando por ali é o que melhor tem atuado. Eu imagino que o Vitória, lá atrás, no planejamento,
pensou que o ponta direita ia ser o Wellington Rato, mas o Wellington Rato não está entregando. Então, para mim, tem que ser banco nesse momento. E quem está jogando é Mosquito. Só que o Mosquito é assim, é um jogador de momentos. Ele tem fases, ele tem alguns lances durante o jogo em que ele cria, que ele consegue produzir. Nos outros ele fica 70% do tempo apagado ou tomando más decisões. Então precisa de um jogador mais confiável, sabe, nessa ponta direita. E o meia, como eu falei, o centroavante, é isso. Muito bem, Vitor Vilar, né? O Vitória com esta vitória chegou a 18 pontos. Improvável, né, que perca a primeira colocação aí dessa primeira fase do Campeonato Baiano, mas tem um risco, né? Tem o Bahia, né, que pode alcançar. Eu acho que Jacuipense tem um jogo a menos, né? Deixa eu até conferir aqui, porque tem um, acho que o Jacuipense ainda vai jogar na rodada. É isso mesmo, né? Vai jogar ainda com o Porto, né? Então pode chegar a 16 pontos e na última rodada pode ultrapassar o Vitória, que pega o Atlético de Alagoinhas, né? No Carneirão, um jogo que não é tão simples. Atlético também lutando por classificação. Mas o fato é que depende de si, né? Um empatezinho ali basicamente garante o Vitória com a primeira colocação geral, né? E a vantagem de jogar a semifinal em casa e a final, caso chegue, também no Barradão. Bom, alguns comentários aqui da galera, vou separar alguns aqui. O Samuel Rocha fala: Vitor, quem é melhor, Jordi Caicedo ou Janderson? É o que passou no Irmão, Vitória, né? Não é o Caicedo que passou no Vitória que ele tá falando? é, o Jordi Caicedo jogou aqui em 2019. Cara, é difícil, né, velho? Você me bota uma fogueira muito grande aí, mas eu prefiro o Janderson ainda, sinceramente. Ainda prefiro o Janderson. Muito bem. O Breno E eu acho que Magalhães falou. o Aham. Janderson jogou Série A, né, irmão? O Jordi Caicedo foi Série B, assim. Agora, o Caicedo é jogador de seleção, né? O que eu vi do Caicedo, eu prefiro o Janderson. Agora, parece que agora ele melhorou bastante. A situação é difícil aí. Samuel fez de sacanagem. Fez de. Ele vai sacanear aí, não é possível. Bom, É dura a realidade do torcedor. O Diga. Breno Magalhães falou que a dupla Janderson e Jamerson vai me fazer passar muita raiva esse ano. Calma, Breno. Primeiro jogo do Jamerson. Calma, calma. É isso, O calma. Carlos, Pelo amor de Deus. o Carlos Júnior tá cornetando acho que os dois, o Janderson e o Carlinhos, né? Que perderam os gols mais É. feitos ali. Um gol imenso daquele, o atacante chuta em cima do goleiro, com tempo e espaço do mundo para finalizar. Acho que o gol mais perdido foi até o do Carlinhos, né? Ele chutou, assim, ele só chutou, sem pensar É. muito onde colocar a bola, né? Só se livrou. O Só Lorival tá chutou ali contra. cornetando, viu, Vitor Vilar? O Lorival Qual fala foi? que mérito do goleiro. Diz que você só sabe reclamar. E ele é de Butantã, São Paulo. Tá bom, Lorival. Cara, Só. o primeiro gol que eu falei, primeira chance de gol, né, que foi Janderson logo no começo, aí não é mérito do goleiro nada, porque pegou no joelho dele. Eu nunca vi goleiro pegar de joelho assim. Pegou de joelho, não foi tipo ele posicionando o joelho para defender. Não foi tipo ele esticando o joelho para defender. Ele pegou de joelho totalmente acidental assim. Foi uma defesa culposa, né? Sem intenção de defender. Isso. Foi Janderson que chutou em cima mesmo, ponto final. A de Carlinhos, a segunda de Janderson, que ele tentou dar de cobertura, eu acho que foi erro de Janderson também. Porque se ele dá uma porrada na bola ali, eu acho que é gol. O goleiro já estava até meio caído, inclusive. E ele tentou dar de cobertura, velho. Aí tem a paciência, né? Janderson não é esse craque todo que ele achou naquele momento que ele era. E a de Carlinhos, eu até consigo colocar algum por cento, sim, de mérito do goleiro. Porque, enfim, foi uma defesa difícil, né? Queima-roupa e tudo mais, e foi uma defesa de fato, ele se posicionou para fazer aquela defesa. Mas o que eu quero dizer é que não é, ai meu Deus do céu, cara, Carlinhos não pode perder aquele gol, né, velho? Esse que é o ponto, assim. Naquela Isso. situação em que Carlinhos recebeu a bola, o goleiro até pode se posicionar, se esticar para defender, mas um bom centroavante tem que saber tirar dele, né? Acho que o ponto é esse. O Antônio Marcos falou que. Cadê? Ele falou sobre as laterais. Ele falou que o Jamerson, né, é mais perto, ele está mais perto das características do Esteves do que o Hugo. Deixa eu ver aqui É, mais porque é um comentários. cara que contribui muito ofensivamente, né? É um cara que tem muita chegada no ataque. Ó, Juliana Lisboa está aqui, Ia vulga chegar nesse minha comentário. esposa.
Isso. dizendo que. Não, ela tá dizendo aqui que o nome do goleiro do Jequié é Thiago Passos. Porque eu realmente não lembro, assim, eu tava no Barradão, não olhei a escalação de ninguém, assim, do Jequié. Do Vitória, obviamente que eu olhei e reconheço os jogadores. Thiago Passos, cara, é um goleiro que todas as temporadas faz um bom Baianão. Todas as temporadas. Já foi eleito o melhor do Baianão várias vezes. Baita goleiro, realmente. Então, tem um mérito e é um cara que é reconhecidamente um bom goleiro. 39 anos, né? O Thiago Passos, goleiro experiente que foi importante aí para evitar alguns gols do Vitória. Bom, deixa eu ver aqui mais comentários. Deixa eu chegar aqui. Newton Júnior concorda com você. Foi naquele momento que a gente estava analisando a saída do Wagner Leonardo. O Michel Xavier fala que quando o Rato pegar ritmo, ele vai ajudar. O Rato tem questão física, né? Além dele estar mal tecnicamente, ele está mal fisicamente, né? Então são dois problemas para se resolver, né? Eu acho que a questão física dele é muito clara, assim, né? Muitos momentos, em muitos momentos você vê que ele recebe a bola. Então, por exemplo, teve um momento mesmo que eu fiquei muito pirado assim com o Rato, que ele conseguiu receber a bola num esquema de transição do Vitória. O Vitória estava saindo da defesa em transição, ele foi até o meio de campo, né? Ele recuou para receber essa bola e conseguiu virar. Então ele pegou, dominou antes do marcador e conseguiu com a perna esquerda virar lá para o lado esquerdo. Só que aí Rato, ele abandonou a jogada. Tipo assim, ele deu a virada dele e veio num ritmozinho extremamente lento. A jogada foi até linha de fundo. A jogada do Vitória rolou cruzamento, rolou rebote e Rato ainda, sabe, trocando ali, muito longe da área. Sendo que, pô, é um cara que você precisa o quê? Sobretudo na posição dele. Que ele vire o jogo, mas ele tem intensidade para correr atrás, para acompanhar a jogada, para pegar rebote, para servir de opção, enfim. É isso, né? Uma coisa que depende muito da parte física, que ele tem essa disposição, que ele tem essa velocidade para poder acompanhar os companheiros, né? Muito bem. Mais alguns comentários aqui. O Sandro Maia fala que há 2 anos o Vitória não tinha dinheiro para registrar jogadores no BID. Hoje paga salários adiantados e vende jogadores com valores altíssimos. E tem quem condene o meu xará Fábio Mota. Tá aí. Sandro Maia saiu em defesa do Fábio Mota aqui. Não, eu não estou criticando o Fábio, não. Eu acho que, por exemplo, com o caso do Lucas Arcanjo mesmo, né? O Fluminense quis contratar ele. O Lucas Arcanjo falou que queria sair, só que o Vitória falou: ó, peraí, mas o Fluminense primeiro tem que dar uma proposta que seja justa para o Vitória e que dê garantias, que o Fluminense não vá depois dar calote no Vitória. Isso não aconteceu, o Vitória não teve garantias e o valor não chegou, e Lucas está aí. Então, isso foi um mérito de Fábio Mota. No caso de Lucas Esteves, eu acho que o Vitória bobeou por ter uma multa tão baixa, né? Um jogador da importância dele não podia ter uma multa assim. Mas, ok, no contexto em que o contrato de Lucas Esteves foi assinado, de repente, não se imaginava que ele ia estourar e essa multa ia ser tão baixa. E o Vitória lutou, pelo menos o Vitória lutou na justiça e tal, tentou segurar o jogador. No caso de Wagner, cara, assim, por mais que o jogador chegue para mim e fale, ô, chefe, quero sair, mas você tem que chegar e falar, beleza, Wagner, mas eu só vou vender você, bacana que você vai receber, sei lá, 700 mil por mês lá no Grêmio, mas eu só vou liberar você se a proposta for boa. E se eu não me engano, recentemente, posso estar completamente enganado, tá? Mas eu lembro que no início do ano, Fábio, sendo perguntado, ele falou que aceitava negociar Wagner acima de 5 milhões de euros. E ele saiu por 4,5. Então, acho que seria, assim, algo para você realmente, ó, Wagner, beleza que você quer sair, mas eu só aceito a partir daqui. Se você não, se o Grêmio não apresentar isso aqui, você não vai ser vendido, meu amigo, paciência. Só que é aquilo, né? Cara, assim, de repente Fábio Mota vai dar uma entrevista aí e dizer pra gente, falar assim, galera, eu tinha que vender Wagner porque o Vitória está completamente sem caixa e precisa gerar dinheiro, entendeu? Para pagar
até o início da Série A. Aí beleza, aí já é outro papo, né? A gente não sabe a saúde financeira do Vitória como é que tá. A gente sabe que é ali uma saúde financeira frágil, mas se tiver precisando de dinheiro de qualquer jeito, aí já é outro papo. Muito bem. Muitos comentários hoje aqui. Valeu aí para todo mundo que mandou mensagem. Para encerrar, Vitor Vilar, uma mensagem para você, viu? Melhor e mais gato analista do 45 minutos. E quem discordar é clubista. Mensagem mandada por Juliana Lisboa. Para você Obrigado, aí. meu amor. Muito obrigado. Só são seus olhos, só você mesmo. Muito bem. Se bem que não é muito difícil, hein? Ser o mais bonito aqui do 45. Né? Que é A isso, cara? competição Tantos não é tão belos aqui, forte, né? rapaz. É, Não, tem muitos belos aqui, tem gente muito bonita aqui, pô. Que é isso? Só tem gente bonita, na verdade. Aí, com Fábio, certeza. cara mais galã aí, ó, com sua barba, Não, seus olhos mas. apertados quando sorri. Não vou ficar te elogiando, não. Vamos pro campinho? Senão Juliana Lisboa ficará com ciúmes. Vamos pro campinho aí de Vitória e Jequié. Lucas Arcanjo, Vitor Vilar, que até trabalhou, né? Teve o Neres ali dando uma bobeada, teve uma cabeçada perto da pequena área, que fez uma boa defesa. Enfim, apareceu pouco, mas quando apareceu deu conta do recado. Exato, né? Lucas tem sido assim, né? Lucas, cara, ele às vezes nesses jogos do Vitória no início do ano, muitas vezes ele participa pouco, mas quando ele participa ele é importante, né? Então teve esses dois lances que você falou, sobretudo na bobeada de Neres, assim, eu acho que quando o Neres bobeou na saída, inclusive o jogador de Jequié tentou fazer um gol de cobertura, né? E ele teve que se esticar todo, era uma coisa bem difícil ali numa reação. Então, cara, eu vou colocar, ainda assim eu vou colocar ele como razoável, assim, não acho que seja um verde musgo também, né? Um bom, porque para mim o goleiro, eu avalio um goleiro como bom quando assim o time é muito pressionado, sofre muito na defesa, e aí ele é fundamental para o resultado, né? E não sei se o Lucas foi fundamental. Ele teve participação, uma participação boa, quando foi acionado, mas isso não assim, não determinou, né, digamos assim, o resultado do Vitória, entendeu? Muito bem, então fica aí no razoável, Lucas Arcanjo. E essa dupla, em que, em tese, pode ser a titular para a temporada, Neres e Halter. Pois é, acredito, inclusive, assim, contra o Fortaleza, se der a lógica, eu acho que Carpini vai de três zagueiros, né? E aí a trio de zaga Sim, seria Alter, Neres e Edu, né? Eu acho que são esses jogadores. Cara, assim, com a saída de Wagner é uma saída muito complicada, porque, como eu disse, né? O único zagueiro canhoto que o Vitória tem é Zé Marcos. Ele não tá bem no Vitória. Ele não começou bem no Vitória. Então, ele vai ter que fazer uma escolha entre montar uma zaga que tenha saída de bola, que tenha essa condição de fazer uma boa saída de bola, mesmo sendo destro pelo lado esquerdo. E foi o que aconteceu com o Neres hoje, né? Neres jogou pelo lado esquerdo hoje. Alter foi muito bem. Eu acho que Alter, assim, vamos lá. Vou analisar primeiro cada um, tá? Alter, eu não sei se é Halter, se é Alter, não sei. Eu chamei de Alter, né? Enfim. Lucas Alter, para mim, ele estreou hoje e deu um bom cartão de visitas, assim. Um jogador que deu segurança na defesa, eu acho que ele ganhou os duelos muito bem. Eu acho que ele foi um jogador que conseguiu fazer o papel defensivo dele bem hoje. E Juliana tá me mandando mensagem aqui dizendo que é Alter. Então pronto. Halter. O Alter. H é Alter. mudo. H mudo. O Alter. É Alter ou Alter, Juliana? Depois você me fala aí, por favor, também. Muito obrigado. Alter de tipo musculação Isso. ou. Nossa, que bobagem que eu falei agora. Enfim, esse Lucas aí. O Lucas que nos sobrou, né? Porque o outro foi embora. O Lucas Arcanjo tá aí também, mas o outro Lucas da defesa foi embora. Então, o Lucas que sobrou na defesa. Ó, Carlos Júnior tá dizendo que é Alter. Então, pronto, tava certo.
Então, Beleza, muito Lucas obrigado. Alter. Então, Lucas Alter. Vamos falarei lá. correto da próxima vez. Cidadão, esse cidadão aí, é, Juliana confirmou, é Alter mesmo. Enfim, passa a régua, vamos em frente. Deixa eu seguir meu comentário. Obrigado, meu povo. Esse cidadão aí, ele estreou bem, assim, eu achei ele defensivamente, é, achei ele defensivamente muito seguro. E na saída de bola, né, como ele, assim, isso é uma característica que o Vitória trouxe ele mirando isso. Eu acho não, tenho certeza que quando o Vitória foi buscar Lucas Alter, ele mirou um jogador, um zagueiro que tenha condição de jogar, digamos assim, no trio, né? Pensando no Vitória do ano passado, o Vitória jogava com um trio de zagueiros. Esse jogador, o zagueiro pelo lado direito era Edu. Então ele buscou um jogador que pudesse fazer esse perfil de zagueiro pelo lado direito, que tivesse boa saída de bola, que tivesse aquela sustentação ao ataque, que quando o Vitória tivesse no campo de ataque, por exemplo, os laterais, os volantes não sentissem, digamos assim, receio de voltar essa jogada no zagueiro e esse zagueiro iniciar a jogada novamente, reiniciar a jogada com um passe para frente, com um passe em profundidade, que era o que acontecia com o Vitória pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, isso acontecia com o Wagner Leonardo. Wagner dava essa sustentação para o ataque. Então, a chegada de Alter foi mirando isso, claro, num esquema de três zagueiros, mas quando o Vitória joga com dois, o Vitória também tenta buscar isso, né? Porque, teoricamente, é um jogo em que o Vitória tem muito mais posse de bola e tem muito mais chance de atacar, como foi hoje contra o Jequié. E ele demonstrou isso, entendeu? Esse que é o ponto. Na chegada dele, ele foi um cara que atuou por ali, pelo lado direito, e sempre que ele foi acionado, quando a bola voltava nele, ele ele reiniciava a jogada com qualidade, com passe bom, e também defensivamente ele foi muito bem nos duelos. Então, para mim, ele é bom. Assim, a atuação dele foi boa, estreou bem o Lucas Alter, o verde musgo para ele, que é o caso beleza, que bom então. O Vitória ganhou um jogador para atuar por ali, pelo lado direito. Só que pelo lado esquerdo, né, parece que para o Vitória nada é fácil, cara, porque perdeu pelo lado direito, mas pelo lado esquerdo gerou um problema com a saída de vaga, que é quem vai atuar pelo lado esquerdo, seja num sistema de três zagueiros, seja nesse sistema de dois zagueiros, sabe? Não tem mais esse jogador. Como eu falei, Zé Marcos era o único que tem canhoto no time e não tá bem. Então não adianta você botar um cara pensando no lado ofensivo dele, se ele defensivamente até agora falhou muito, que foi o caso de Zé Marcos. Então veio o Neres pelo lado esquerdo, foi a primeira vez que a gente observou isso e veio o Neres. E aí Neres fez uma partida ruim porque claramente esse pé invertido dele no lado atrapalhou ele muito na saída de bola. Teve algumas jogadas em que ele deu um passe assim, cortando pelo meio de campo, né? Em vez dele sair com a bola pelo lado esquerdo, ligando o Jamerson, ele tentou ligar pelo meio Baralhas ou o William Oliveira. E aí, no caso, ele passava essa bola numa diagonal ruim, assim, uma diagonal muito raspando, digamos assim, os pés dos jogadores do Jequié que estavam no caminho e assim deu fio na espinha, pô. E teve também a saída de bola dele no final do jogo em que Lucas Arcanjo teve que se virar. Então, para mim, Neres defensivamente foi bem, mas lado da saída de bola preocupou. Então, eu colocaria ele como amarelo, né? Como razoável, tá bom? Muito bem. Então, ambos razoáveis. Neres e Não, Alter. Alter, Alter foi bom, foi Alter foi bom. como verde musgo, e Neres sim, razoável. Muito bem. Então, avaliação positiva aí da estreia do Alter, que foi muito bem no Goiás, né? Aí não foi bem no Botafogo. Até a torcida sempre reclamava muito dele por lá. Mas assim, eu acho que é um cara que pode dar conta, viu? Tudo bem que não é do mesmo lado ali do Wagner Leonardo, mas pode ser um zagueiro seguro também. Bom, vamos para as laterais. Claudinho voltou ao time titular, né? O Cáceres jogou o jogo passado, e aí? Claudinho é titular Cara, gostei. mesmo? Gostou dele? Eu acho que só Carpini não enxerga o cara como titular, assim, né? É um cara que tem, sim, umas questões físicas que hoje até deu para ver, assim, que no segundo tempo ele caiu bastante. Eu acho que é isso que impede ele de ser o titular, porque no segundo tempo ele cai de produção física, assim, né? Energia e tal.
Mas ofensivamente é outra coisa, cara, quando ele está em campo, né? Claudinho, no primeiro tempo, foi fundamental, por exemplo, para que Mosquito tivesse uma excelente partida. É um cara que aciona muito bem o ataque, é um cara que carrega muito bem por ali a bola, que consegue, inclusive, vir pelo meio para atuar como um meio-campista, assim, como um meio-armador. É um cara que vai para a linha de fundo também e consegue fazer bons cruzamentos. Então, teve cruzamentos, assim, que as chances do Vitória que surgiram de cruzamentos de Claudinho. Então, para mim, cara, ele é bom. Assim, a atuação dele foi boa, tá? Hoje. Foi um verde musgo para ele porque é um cara que, mais uma vez, foi titular e mostrou que ele pode até não ser regular. Eu acho que ele não vai ser regular nessas atuações boas. Mas, pelo menos nesse início de ano, em que o Vitória está pegando times muito mais frágeis defensivamente, ele está aproveitando todos os jogos. Todos os jogos ele está tendo uma boa atuação. Então, para mim, Claudinho é bom. Um verde musgo para ele. E o Jamerson estreou bem? Cara, eu achei Jamerson estreou bem. Muita gente hoje falou assim que ele é, cara, como posso dizer assim? Eu acho que o Vitória tem uma, não sei se é só com Vitória, mas no Barradão, que é onde eu vou, né, o estádio que eu frequento, tem um tem uma coisa que é lateral, o lateral do Vitória, ele eu lembro muito de Apodi, vamos lá, eu lembro muito de Apodi. Apodi era um lateral direito do Vitória, que toda vez que ele pegava na bola, ele saía voado, correndo carregando essa bola, igual um doido assim, para levar para ataque, né? E o pessoal gritava, vai, Apodi, corre, corre, sei o quê, blá, 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 blá. Eu acho que nos anteriores a Apodi, do lateral esquerdo e direito, até porque o lateral fica mais perto da arquibancada ali, né? Eles também ouviam muito isso. E criou-se essa coisa no Barradão de ter lateral Barradão. Aquele cara que corre, que aparece muito no ataque, que é meio doido, assim, que vai muito pro ataque. Eu acho que Jamerson tem um pouco desse perfil, assim. Ele ofensivamente, ele é veloz, ele carrega muito bem a bola para ataque. E eu acho que na parte ofensiva, ele vai muito bem. Faltou a gente ver a parte defensiva, né? Porque o Jequié não conseguiu criar no lado dele. A gente vai ver, por exemplo, se ele for titular contra o Fortaleza, é que a gente vai ver a parte defensiva dele. Mas ofensivamente eu gostei muito da estreia de Jamerson. Acho que o cartão de visitas dele, ofensivamente, volto a dizer, eu não tenho como julgar assim quem é Jamerson, porque defensivamente ele não foi exigido, mas ofensivamente o que ele mostrou hoje contra o Jequié, que Sublince é um time de um nível técnico menor, ele foi bem. Então, para mim, é boa atuação. Verde musgo pela participação ofensiva, de dar opção para Lucas Braga, de Lucas Braga poder cortar para o meio, né? Receber essa bola e cortar com a perna direita para o meio, enquanto ele dava profundidade pela esquerda. Ele triangulou muito bem ali com William Oliveira e com Lucas Braga, o tempo todo eles trocando de posições, inclusive Lucas Braga e Jamerson, para dar opção de profundidade para o Vitória. Então, assim, foi uma boa estreia dele. Eu acho que verde musgo para nosso querido Jamerson. Muito bem, Jamerson aí, avaliação positiva também. Tem essa disputa com o Hugo, né? Tu enxerga Pois aí é. quem tendo vantagem aí nesse momento inicial? O Hugo? Eu acho que, assim, se você me perguntar quem é que vai jogar contra o Fortaleza, eu te digo que vai ser o Hugo, tá? Porque eu acho que o Carpini já tem, pelo menos, um conhecimento suficiente de Hugo para poder saber na hora de preparar o jogo contra o Fortaleza, né? Que o Carpini faz uma preparação para o jogo muito, muito relevante, e muito forte. Então ele sabe o que é que ele pode esperar de Hugo nessa preparação para o jogo. Então acho que ele vai de Hugo. Mas se você, pelo que a gente viu, Jamerson ainda é muito pouco. Mas em termos de característica, né? Eu acho que quando o Vitória jogar de três zagueiros, que é para mim vai ser a formação da Série A, eu vejo Jamerson jogando mais, porque eu acho que é um cara que ofensivamente tem mais a oferecer do que o Hugo, entendeu?
Muito bem. Eu só tenho uma dúvida se ele vai jogar pra Claudinho e Jamerson em jogos mais difíceis, né? Porque são É laterais porque que três aí. apoiam mais, né? E assim, É, tem a questão do apoio, se sobressai a questão defensiva, né? Talvez é, jogue ou Jamerson e Cáceres, ou Claudinho e Hugo, né? Talvez pode ser. para ter esse equilíbrio maior, né? Em jogos Ou com mais três zagueiros, né? complicados. Eu Ou acho com que três com três zagueiros, é. zagueiros ele pode, Aí tem essa pode de liberdade. repente lançar isso. Exatamente. Bom, dupla de volantes. William Oliveira e Baralhas, tá? Só uma correção aí, Alan, no nosso slide, né? Foi o William Oliveira que teve a chance no time titular, junto com o Baralhas, que esse aí realmente parece um titular incontestável. Em pouco tempo ganhou a posição e vem agradando. E aí, qual a sua avaliação do William Oliveira ganhando uma chance agora novamente entre os titulares e o Baralhas? Então, cara, eu acho que Baralhas ele fez uma partida mais discreta do que ele vinha fazendo nas últimas. Baralhas era um cara que vinha numa crescente constante, assim, da estreia dele até o último jogo contra o Ferroviário, em que ele foi o melhor em campo, marcou gol e tudo, quase fez um segundo gol. Ele vinha numa constante, assim, jogo após jogo. E agora contra o Jequié, ele não, assim, ele não atuou mal, mas ele teve uma atuação um pouco abaixo daquilo que ele já tinha mostrado, né? Eu acho que justamente por tentar se poupar também, é um cara que atua com intensidade, assim, muito, muito, muito alta em todos os aspectos, assim, aspecto mental, em termos de aspecto, rapidinho, em termos de aspecto de movimentação em campo, de cobrir espaço e tudo mais. Então, acho que ele deu uma poupada também, porque ele sabe que ele vai ser titular contra o Fortaleza. Então, eu vou botar ele como razoável hoje, o amarelinho, tá? Para Baralhas. E o William Oliveira, para mim, é o verde claro. Ele foi ótimo hoje. O William Oliveira estava devendo essa atuação para o torcedor do Vitória na temporada 2025. O William, ele foi um jogador condutor de uma virada do Vitória na Série A do ano passado. Ele foi um cara que quando o Carpini chegou e começou a fazer as modificações dele na equipe, o William apareceu logo como um cara que incorporou o estilo de Carpini e que foi fundamental para que o Vitória começasse a virar a chave na Série A, inclusive como artilheiro da equipe. Né? O William Oliveira, durante muito tempo, foi um artilheiro da equipe, do Vitória, fazendo gols e tudo mais, chegando com muita presença, né? Aquela presença surpresa na área. E hoje apareceu esse William Oliveira de novo. O William, no início da temporada até agora, ele estava com um volante muito simples, assim, né? Sem muita dinâmica, de chegar no ataque, de aparecer, inclusive, como essa, digamos assim, como um apoio ao meia, né? Pelo centro ali, ou também aparecer como uma opção de passe para o ponta direita, para o lateral direito. E hoje ele apareceu em tudo isso. Ele conseguiu ser um cara que deu dinâmica à equipe, deu dinâmica a esse meio campo e ainda fez o gol dele, né? E detalhe, assim, em outros momentos também o Oliveira teve outras oportunidades de fazer o gol dele e acabou, enfim, cabeçando para fora, para a defesa do goleiro. Eu não lembro, ele teve uma cabeçada que eu acho que foi para fora. Então, assim, o William, cara, é o verde claro, tá? Ele foi muito bem na partida de hoje e vai competir para ser o melhor em campo. Eu ainda não me decidi, vamos até o final aí para decidir. Muito bem. Então, avaliação positiva para o William Oliveira, né? E o Baralhas ficou só com razoável, não é isso? Isso, Vitor Velar razoável. confirmando. E o verde musgo para o William Oliveira, né? Que é um volante que. Eu lembro que no Brasileirão do ano passado ele começou como artilheiro, não foi? Foi no Brasileirão? Acho que foi, né? Fez 3 gols ali no início e tal. Isso, exatamente. O Tem William uma Oliveira boa começou muito chegada, né? bem, né? E mostrou isso hoje, né? Que era algo que estava escondido nessa temporada até agora. Bom, o nosso querido W Rato. O W que Rato. falar dele? Ah, velho, é laranja aí, tá? É ruim, partida ruim. Não acho que ele foi péssimo, mas também foi ruim. Não dá para defender a atuação de Rato hoje, né? Como eu falei no comentário lá do jogo. É um cara que tem pouca dinâmica, velho. E isso, assim, o lado físico dele tá destoando realmente do restante do time. O Vitória não teve pré-temporada e tal, então, assim, teria motivo para
outros jogadores não estarem no nível físico adequado. Só que você vê os demais jogadores tendo dinâmica mesmo, tendo intensidade em campo. Jogadores que correm, que pegam, carregam a bola, que tentam acompanhar a jogada. Se eles participam da jogada lá na defesa, eles acompanham a jogada para participar também no ataque. E o Elton Rato não está fazendo isso. O Elton Rato ele pega a bola, é o típico caso que eu falei lá no comentário do jogo. Ele pega a bola na defesa, então ele recua para poder ajudar na saída de bola. Ele faz o giro, assim, consegue girar a bola para o lado esquerdo, para o lado direito, e ele abandona a jogada. Ele não vai acompanhando a jogada em velocidade para poder pegar um rebote ou para poder servir de opção de passe para o companheiro. Ele abandona, ele vai trotando até o ataque e deixa que os jogadores que estão lá se resolvem, né? Isso irrita muito de Rato nesse início de temporada. É um cara que parece que está jogando assim, num ritmo muito abaixo do que o Vitória costuma jogar e do que o Vitória exige. Porque esse que é o detalhe. Não é Ele tá só. no eterna pré-temporada, né? Pois é, velho. E é uma exigência do Vitória. O Vitória de Thiago Carpini é um time que joga com intensidade. Esse é o principal ponto do Vitória com o Thiago Carpini, do trabalho de Carpini. E o Wellington Rato não está conseguindo entregar essa intensidade. Fora que, por exemplo, no segundo gol de Janderson, né, o segundo gol do Vitória, ainda tem isso, né? Jamerson e Janderson. A gente vai se confundir algumas vezes aqui ao longo da temporada. No segundo gol, que foi o de Janderson, ele claramente poderia ter alcançado a bola, mas a falta de intensidade dele fez ele não alcançar aquela bola. Eu falei até na hora, eu falei, pronto, é a consagração de Rato aí, vai fazer o gol e ele não fez. Então, assim, é muito abaixo e vai ser o ruim para ele. Rato hoje, eu acho que qualquer discussão de time titular do Vitória tem que passar hoje pela ausência de Rato. Não dá para o cara ficar jogando pelo nome que ele tem. Para encaixar esse time, tem que tirar Rato. Ele comer um bancozinho, ficar um tempo fora, melhorando a parte física, desculpa, para depois ele ter a oportunidade. Porque enquanto se insiste em jogar, em Rato jogar, o Vitória vai atrasando o seu encaixe do time titular com um jogador que não está em condição de ser titular, entende? A gente está falando de um time que precisa se encaixar enquanto time titular, só que está insistindo num jogador que nesse momento não merece a titularidade. Então, é tirar o Wellington Rato, botar o Mateuzinho e achar outros jogadores aí para esse ataque, para que o time encaixe o mais rápido possível. E hoje não teve nem a desculpa. Ah, o Mateuzinho também estava em campo, aí os dois. Um atrapalha o outro ali. Enfim, hoje Não foi teve. ele o meio de campo e mais uma vez com um adversário fraco, né? Que é o Jequié. Adversário ali que tá mais na parte de baixo do que na parte de cima do Campeonato Baiano. E mais uma vez não conseguiu render. Bom, Gustavo Mosquito é o cara que briga com o William Oliveira pelo título de melhor em campo para você? Sim, eu acho que Mosquito, cara. é, eu vou colocar Mosquito sim como melhor em campo, tá? Sinceramente. Eu acho que ele é o muito boa atuação, ótima atuação e melhor em campo. Eu acho que o Mosquito, ele tá. Hoje ele deu mostras de que ele pode ser um jogador muito útil para o Vitória. Ele é um cara que, geralmente, no Vitória, ele tem uma atuação ali com muitos erros, e aí ele aparece fazendo boas, excelentes jogadas 2 ou 3 vezes ao longo dos 90 minutos, sabe? Ele tem 2, 3 grandes jogadas, e o resto ele passa tomando decisões ruins, dribles precipitados e tal. Nessa partida de hoje, ele teve uma regularidade de boas jogadas, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Mosquito cansou. Deu para ver claramente que ele estava extenuado, assim, que ele não conseguia mais produzir. E é natural também pelo número de acionamentos que ele teve no primeiro tempo. Ele foi muito acionado. E ele foi o principal criador das jogadas do Vitória no primeiro tempo. Então, como eu falei lá atrás, ele teve uma jogada também que ele saiu cortando pelo lado. Ele pegou na direita, cortou para o meio e chutou. Aí fez uma bela defesa do Thiago Passos. Depois teve outra jogada em que ele saiu, pegou pelo lado direito, cortou para o meio e deu um passe, né, que eu falei para Janderson.
Teve a jogada que ele pegou da direita, cortou para o meio e cruzou de esquerda, que não é a perna boa, na cabeça de William Oliveira. Então, assim, várias jogadas boas dele ao longo do primeiro tempo e de maneira regular. Toda vez que. Não é toda vez, né? Teve alguns momentos também que ele cometeu erro, mas nenhum jogador é perfeito. Mas, assim, em mais da metade, ou muito mais da metade das vezes em que ele foi acionado pelo lado direito no primeiro tempo, ele conseguiu dar boa sequência de jogada. Então, esse mosquito que a gente quer ver, é esse mosquito que o Vitória anunciou lá atrás, em 2024, como um grande reforço, e é esse mosquito que hoje seria titular absoluto da ponta direita, porque hoje se imagina que o Wellington Rato chegou para ser esse ponta direita, mas não está atuando bem. Então, o Vitória hoje, por exemplo, se você parar para pensar, com o Wellington Rato mal, com o Mosquito, o Wellington Rato, na verdade, está sendo até muito mais utilizado como meia, né? Então, enfim, sem o Wellington Rato, seja ele por ser utilizado como meia, seja como um ponta direita em má atuação, e Gustavo Mosquito sem conseguir se firmar nessa posição, então o Vitória precisaria ir atrás de um ponto direito no mercado. Mas se o Mosquito tomar essa posição para si e atuar do jeito que ele atuou hoje, é um reforço para o Vitória. O reforço que deveria ter chegado no ano passado vai chegar em 2025, né? Chegaria agora em 2025 se ele mantiver esse nível de atuação em que ele, quando pega a bola, ele toma muito mais decisões corretas do que decisões ruins. Ele não precisa ser um craque, ele só precisa parar de errar tanto como ele costuma errar, entendeu? Tomar decisões precipitadas, tudo mais que é um normal dele. Não adianta um jogador ter 10 chances no jogo, assim, 10 acionamentos no jogo e duas só serem boas jogadas. Ele precisa que seja acionado 10 vezes e 7 saiam alguma coisa. Saia alguma coisa, nem que seja, tipo, passar a bola para o companheiro. E é esse mosquito que a gente viu hoje. Muito bem. Se o rato foi mal, né? O mosquito foi bem aí no reino animal do Vitória. Bom, o Lucas Braga, que mais uma vez foi titular, né? Um jogador que chegou e virou titular, assim, e segundo jogo Tem muita seguido história, ali. né? Sem muita história, tá? Em algum momento desses jogos aí que ele atuou, realmente se provou aí que realmente é um jogador para ser titular? Eu acho que hoje. Hoje ele finalmente estreou no Vitória, né? Realmente, é um cara que chegou. Parece que o Vitória contratou assim. Sei lá, velho. Parece que contratou o Rony, né? Do jeito que ele chegou e já foi logo tomando a titularidade, parece que foi o Rony que chegou e não o Lucas Braga. Concordo? Então, ou pegando aí É porque o Rony foi transferido agora, né? Mas pegando o próprio Santos, que foi o time dele, é como se fosse Guilherme chegando aqui, né? E não é, pô, é Lucas Braga. Mas, assim, algumas atuações bem abaixo dele, e agora ele mostrou. Hoje ele jogou bem, eu acho que ele criou boas oportunidades para o Vitória ali pelo lado esquerdo, cruzou bola para Janderson, né? Está em cima do goleiro, como eu falei. Teve algumas chances boas ali, então vou colocar ele como verde musgo. Foi uma boa atuação de Lucas Braga que finalmente estreou. E o Janderson? Fica ao lado Razoável. positivo ou o lado dos gols perdidos? Razoável. Eu vou colocar como razoável. Porque, veja só, ele teve o mérito de acompanhar a jogada do gol, né? O Wellington Rato e o zagueiro ali se bateram, o Janderson também ajudou a pressionar. Mas, assim, querendo ou não, o gol foi muito mais uma sobra de bola para ele, e com o gol escancarado, porque o goleiro estava fora, do que necessariamente uma jogada que ele criou, assim, né? Uma jogada em que ele teve que aproveitar, por exemplo, o cruzamento e cabeceou com precisão, coisa do tipo. O normal de Janderson hoje foi dar raiva, sabe? Ele fez um gol bacana, mas ele perdeu, velho, assim, um caminhão de chance, velho. Isso é inaceitável para um atacante como ele. É um cara que recebe. Hoje, por exemplo, ele não pode reclamar. Contra o Ferroviário, ele recebeu muito pouca bola em condição de finalizar. Hoje, ele recebeu muita bola em condição de finalizar e ele finalizou mal. Ou ele não ganhou pelo alto da zaga do Jequié. Ou ele não conseguiu fazer o pivô, por exemplo, para os companheiros. Então, hoje, ele deu muito mais raiva. Só que ele fez um gol, então vai ficar como razoável. Inclusive o Janderson, né, chegou a 5 gols na temporada e em apenas 9 partidas ele nessa temporada ele tem mais gols do que em 43 jogos na temporada passada entre Botafogo e Vitória, né? Ele fez um gol no Botafogo em 14 jogos e 3 gols no Vitória em 29.
Agora ele já chegou à marca de 5 gols e tá perto, viu, da sua temporada mais goleadora, que foi quando ele fez 7 gols no Bahia de Feira. Já já É. o Janderson vai bater o seu recorde pessoal aí de mais gols em um só ano. Artilheiro do Vitória, isolado. Em seguida vem Fábio com 4 contribuições aqui de Juliana Lisboa. E se não me engano, ele é artilheiro do Baianão, né, Ju? Ju daqui a pouco vai dizer aqui. Bom, vamos para o banco de reservas, né? Tivemos aí o Fábio, o Carlinhos, o Oswaldo, o Bruno Xavier e o Conte. Quem é esse Conte, Vitor Vilar? Me conte. Eu não tinha visto. É Thiaguinho. Ah, O Thiaguinho, Thiaguinho tá. barra Thiago Conte. Ele é, é. Já havia jogado esse Ele ano? é. Oi? Já havia jogado esse ano? Então, essa que é a questão de Thiaguinho. É bom começar por ele mesmo. Porque, para mim, ele foi do banco, foi o que melhor entrou. É um cara que. é, Cara, tem um comentário de Samuel aí que é perturbador, aí. Eu acho que passa bem por aí mesmo, é o último comentário dele. É o filho de Carpini, irmão de Bruno Xavier. Velho, é porque assim, vou explicar. Do pacote de contratações do Vitória do início desse ano, a maioria das pessoas assim não entendeu muito bem por que Bruno Xavier e Thiaguinho. Porque são jogadores assim, aposta da aposta da aposta. Não tem muito o que falar desses jogadores assim. Um estava jogando a Série B e o outro era reserva do Juventude. Que Jogadores quase caiu. assim que totalmente Que... fora do radar. E aí você vai buscar no histórico e vai tentar entender por quê, foram indicações de Carpini. Um trabalhou com Carpini, eu acho que os dois trabalharam com Carpini no Água Santa. Então, Isso. indicações de Carpini. E se não me engano, o Thiaguinho trabalhou com Carpini no Água Santa, depois Carpini levou ele para o Juventude também, se eu não me engano. Então, aí o pessoal, tipo assim, falou, beleza, né? Filho de Carpini, os dois aí. E os dois se parecem até, viu? São bem parecidos, assim. Tem semelhanças físicas. Então, cara, esse comentário de Samuel Rocha é sensacional, porque é por aí mesmo. Não dá para entender muito bem o que que esses caras vieram fazer aqui, mas assim, estão rendendo, tá? Estão rendendo. Então, mostra que papai Carpini é um bom pai, mas não é um pai que passa a mão na cabeça dos filhos, assim. Exige e os caras entregam. É, Eles dois têm rendido, assim. O Thiago Conte, ou o Thiaguinho, ele foi o cara que até agora não conseguiu mostrar. O Bruno Xavier conseguiu, mas o Thiaguinho ainda não. Por quê? Porque ele estreou no Vitória, acho que foi na primeira partida contra o Barcelona, e aí depois ele se lesionou. E aí ele ficou esse tempo todo se Uhum. recuperando de lesão, e aí voltou agora. Então, é uma certeza que eu tinha para o jogo do Jequié, é que Carpini ia colocar ele em campo para que ele tivesse a oportunidade como todo mundo teve. E Thiago, ou Conte, ou Thiaguinho, cara, ele entrou muito bem. Ele entrou no segundo tempo, no intervalo, né, no lugar de Baralhas. Baralhas foi descansar e ele entrou no lugar de Baralhas. E ele entrou muito bem, tanto na marcação como eu falei, né? No segundo tempo, o Vitória deu uma dormida e ele é o cara que estava mais ligado em campo. É um cara que estava tentando dar passe em profundidade, era um cara que tentou chutar de fora da área, ele teve bons chutes de fora da área, deu passes bem decisivos para o ataque. Então, cara, eu achei muito boa a atuação dele, porque ele aproveitou a oportunidade, deu finalmente o cartão de visitas dele também, e para mim é uma atuação boa. Né? Não vou colocar como muito bom, porque William Oliveira e Mosquito foram determinantes para o jogo. Então, o Conte, o Thiago Conte, o Thiaguinho, ele vai ser o verde musgo. Ele teve uma boa atuação. E tomara que seja esse o Thiago Conte que a gente vai ver ao longo da temporada. Né? Um cara que é muito participativo, que marcou bem, que saiu bem com a bola. Falando dos outros bancos, né, dos outros jogadores que entraram no segundo tempo, Bruno Xavier, eu vou colocar a atuação dele como razoável. Ele entrou para fazer a vez de Wellington Rato, só que ele não tem a característica de Wellington Rato. Ele é um cara que já mostrou o irmão dele, né, do Thiaguinho, né, o Bruno Xavier. Ele entrou bem nas outras partidas pelo lado esquerdo. Ele é um cara que consegue fazer uma recomposição muito boa. É um cara que atua como, não é como um ponta, como um extremo. Ele claramente é um cara que joga de
de médio ala, digamos assim. Ele é um cara que joga no 4-4-2, ele é o cara da esquerda, assim, no meio campo, sabe? É um cara que é responsável também por fechar espaço, por marcar, recompõe muito bem, cobre a subida do lateral esquerdo se for preciso. É um cara útil, esse Bruno Xavier. Mas hoje ele entrou numa função que não tem nada a ver. Ele entrou pelo meio, então ele entrou centralizado ali, atrás do centroavante, às vezes se posicionando também como segundo atacante, caindo pelo lado direito. E aí ele recebia muita bola em condição de cruzar ou de finalizar com a perna direita. E ele com a perna direita, ele foi nada. Ele foi nulo. Tipo assim, ele teve muita dificuldade de finalizar ou de cruzar com a perna direita, que não é a boa. Então, ele errou muito nisso aí, por isso que vai ser razoável. Porque nos outros aspectos, né, de às vezes de voltar para marcar, de voltar para receber a bola, de tentar se esforçar ali em armar jogadas, ele entregou alguma coisinha, então vai ser razoável. Oswaldo, velho, mais uma vez assim, vou ser piedoso com o Oswaldo, vou botar ele sem avaliação, o branco para ele, né, a nota em branco, porque não deu para observar nada de Oswaldo, ele já entrou meio que na reta final, o time já estava muito mais para finalizar o jogo do que para aproveitar as oportunidades, então deu muito pouco de Oswaldo, assim, deu para ver muito pouco. O Vitória já não estava mais explorando o lado direito. Fabrício, inclusive Fabrício entrou no lugar de Lucas Braga de fato, né? Eu digo em posição. Então o Fabri quando entrou, ele entrou para jogar na ponta esquerda. E aí, depois, durante a partida, Carpini botou ele e trocou para o Bruno Xavier. Falou assim: Bruno, venha para a esquerda, que é a sua posição, e Fabri vai lá para centroavance, jogar ao lado de Carlinhos. Só que isso já foi muito na reta final. E enquanto o Fabrício teve em campo, que foi a maior parte do tempo, assim, né? Ele atuou pelo lado esquerdo. E ele foi muito mal. Hoje o Fabrício foi muito mal, assim, diferentemente das últimas partidas dele, né? Ele errou muito, cara. Ele pegava a bola pela esquerda, tentava arrancar na doida, assim, e perdia a bola de falta de domínio mesmo, de técnica mesmo, de condução da bola, coisa que ele já mostrou que ele tem antes, assim, né? A condição de arrastar muito bem, não foi bem nesse arrasto, que é o lado bom dele. Teve uma jogada que ele pegou, cortou para o meio, né, e chutou de perna direita. Eu juro que eu achei que tinha desviado, mas não desviou. Porque a bola foi na direção da linha da bandeirinha de escanteio, assim, velho. E muito alta, assim. Ela foi um chute de futebol americano. E eu achei, não, desviou, pô, escanteio. Não, não teve desvio. Foi Fabrício que chutou muito mal. Então, para mim, ele vai ser o laranja, cara, o mal. Ele entrou mal na partida de hoje. E atrapalhou esse ataque do Vitória, que não fez nada no segundo tempo, e parte foi porque os jogadores que entraram com o Fabrício não produziram. Bruno Xavier, como eu falei, é razoável, tá? E para fechar, Carlinhos vai ficar com o laranja também, com o mal, porque é um cara que, pelo menos no jogo de hoje, Janderson estava dando raiva, só que Carlinhos entrou e fez muito menos, porque ele não tem a movimentação de Janderson, ele não tem a movimentação de Janderson, ele é de fato uma torre na área. Ele é um cara que vai bem no pivô, é um cara que vai bem na bola aérea e tudo mais, mas ele não sai da área para buscar. Quando ele saiu da área em um momento lá no jogo, ele se complicou todo com a bola e perdeu. Ele não tem muito traquejo com a bola. E a bola que é para ele, beleza, você tem um centroavante que é estático, que é uma torre no meio da área. Então ele vive de quê? De pegar uma sobra ali e meter no gol, velho. Pegar um passe e meter no gol. Ele teve essa bola e ele chutou mal. Ele perdeu o gol. Então, para mim, é mal, velho. Carlinhos já atuou mal hoje. Muito bem, então todo mundo avaliado aí dos jogadores que entraram em campo, né? Laranjinha tanto para o Fabrício como para o Carlinhos, né? E o Bruno Xavier foi o razoável, não é isso? Isso. Muito bem. E o Carpini? Razoável. Acho que não tinha muito o que fazer, não. Quer dizer, razoável não. Segura aí. Vou botar ele com o bom, o verde musgo. Que é aquilo, né, velho? Teve que mexer no time, teve que promover estreias, caso de Halter e Jamerson. Então, assim, e conseguiu o resultado, enfim.
Eu vou botar o bom para ele, com certeza. Muito bem. Então todo mundo avaliado. Só tem que torcer agora, Vitor, pro técnico do Grêmio não balançar lá, né? Tem que torcer pro técnico do Grêmio ir bem, né? O Pois argentino é. que chegou lá. Porque pelo andar da carruagem, se o Grêmio precisar de um É, técnico, eu já já sabemos vai em olhar que com tudo. porta ele irá bater, né? Não, eu, na verdade, assim, antes do Quinteiros, né, chegar, do técnico do Grêmio, eu tinha certeza que o Grêmio ia atrás de Carpini. Muito antes dessa história de Lucas Esteves, de Wagner Leonardo. Por quê? Porque é um cara que trabalhou lá no Rio Grande do Sul e deixou uma ótima impressão. Então, é um cara que o Grêmio tem essa. Não sei, os times gaúchos têm isso, né? De às vezes aproveitar os caras que fizeram bons trabalhos lá no próprio Sul, né? Então, é um cara que fez um bom trabalho por lá, assim como o Roger Machado fez um trabalho no Juventude, foi pro Inter, né? Então, ele tem isso, né, de histórico de trabalhar no Rio Grande do Sul. Eu tinha certeza que ia ser a opção, mas eles foram atrás do Quinteiros, e aí agora, se Quinteiros cair, eu tenho certeza que essa sua profecia vai se concretizar para o mal do Vitória, né? Que além de tudo, se Carpini sair, ele vai deixar aí um elenco inteiro que foi montado por ele, né? É Isso. complicado. Com indicações dele. Então, assim, difícil. Bom, mas é isso, né? Vitória avaliado aí, time invicto, 16 jogos sem perder, né? Contando com a temporada passada, né? O Vitória não sabe o que é derrota já há um bom tempo, né? Mas vai ter um desafio importante, né, Vitor? Talvez depois do Bavi, o principal jogo aí dessa temporada, desse início de temporada agora contra o Fortaleza. O que esperar? Exato. Assim, de longe, a pior. De longe, não é a pior, mas o maior desafio do Vitória vai ser esse jogo do Fortaleza. Eu acho que mais até do que o Bavi, sabe? Porque a questão é que o Bavi aconteceu no momento em que o Bahia ainda estava iniciando sua temporada, né? Veio com o time titular mesmo, o time principal, há poucos jogos antes do Bavi. Então, o time ainda estava muito longe de um preparo, ainda estava sendo se definindo ainda qual vai ser o time, qual seria o time titular do Bahia, assim como do Vitória, tá? O Vitória também não estava definido, ainda estava com momentos de encaixe. Mas aí, assim, você pegar o Fortaleza fora de casa, tudo bem que o Fortaleza também teve uns tropeços importantes esse ano, né? Como, por exemplo, contra o Ceará. Mas, assim, pegar um Fortaleza fora de casa, claro que é um desafio muito alto, né? Muito alto. Então, vai ser um teste para o Vitória, sem dúvida nenhuma, um teste importante, um teste que, assim, se o Vitória, sem dúvida nenhuma, se o Vitória tiver uma atuação que consiga ser competitivo contra o Fortaleza fora de casa, aos moldes do que o Vitória foi competitivo contra times de um nível técnico maior. Porque no ano passado, o Vitória se destacou por quê? Porque o Vitória pegava times com nível técnico maior do que o dele, em momentos melhores do que o dele, que estavam brigando pelo título da Série A, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, próprio Fortaleza, e ele pegava esses times e jogando com o estilo dele, de transição, de intensidade, eles conseguiam, o Vitória conseguia performar bem, ganhar desses times, empatar fora de casa e tudo mais. Então, contra o Fortaleza, vai ser um teste até dentro do próprio estilo do Vitória, porque o Vitória ao longo da temporada, na Série A e na Sul-Americana até pode ser, porque pode pegar um time mais fraco, mas na Série A, sobretudo, Vitória que a gente vai ver na temporada não é o Vitória do Jequié, não é o Vitória que enfrentou o Jequié, não é o Vitória que vai ficar com a posse de bola, não é o Vitória que vai ter que criar diante de uma defesa toda fechadinha, não é o Vitória que vai ter que botar vários atacantes em campo para poder aproveitar as bolas para poder criar no ataque, enfim. O Vitória que a gente vai ver ao longo da temporada é o Vitória que a gente vai ver contra o Fortaleza, né? O Vitória que a gente vai ver, que a gente viu na Série A do ano passado e que a gente provavelmente vai ver contra o Fortaleza, que é a vitória da transição, a vitória do time com a defesa postada. Então, vai ser importante essa partida, sobretudo para a gente ver se, mesmo nessa cara 2025, sem Lucas Esteves, sem Wagner Leonardo, etc., se o Vitória consegue manter aquela pegada que mostrou na Série A 2024. Ser um time que marca muito bem, que se defende muito bem e que sabe jogar no espaço vazio que o adversário deixa. Muito bem, então Fortaleza e Vitória, quarta, 9h30, lá no Castelão,
Bom teste aí para os comandados do Thiago Carpini, claro, pós-jogo aqui no 45 minutos. Bom, vamos chegando ao final dessa live.